Mais um crime envolvendo crianças, adolescentes, um mundo de violência que se apresenta para eles através das redes sociais. O caso que eu trago hoje é de Ollie Stevens, de 13 anos, que perdeu a vida nas mãos de outros adolescentes. Esse é o caso que eu trago hoje para você. 3 de janeiro de 2021, 2 anos atrás apenas, Oliver Stevens, ou Ollie, mais conhecido aí pelos amigos, perdeu a vida num domingo, logo antes de começar as aulas, em um descampado próximo da sua casa, apenas alguns metros. Naquele domingo, ele avisou para os pais que ele ia sair e eles queriam seguir com a rotina do domingo, né, para se preparar para segunda-feira, para os pais irem trabalhar e também para ele voltar às aulas, que iam começar no dia seguinte, na segunda-feira. Lembrando que no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, as férias são no meio do ano. E eles tinham recém voltado das férias de Natal e Ano Novo. Então eles estavam recomeçando as aulas. Olha, ia sair com uns amigos que ele tinha marcado pela internet. A mãe não estava querendo muito que ele saísse, mas o pai deixou. Aí ela disse para ele deixar a localização ativada para ela saber onde ele estava, né? E foi o que o Ollie fez. Então os pais, um em cada janela de algum cômodo da casa, ficaram olhando então o filho Ollie sair naquele domingo à tarde, logo depois do almoço. E essa foi a última vez. E Ollie então saiu para se encontrar com seus assassinos. A câmera externa da casa ainda registrou os últimos momentos de Ollie. Essa preocupação dos pais de deixar sempre a localização do celular de Ollie ativada era porque, além da preocupação de pais, Ollie também havia sido diagnosticado com autismo e também uma grave ansiedade, conhecido como PPA. O Ollie até tinha habilidades sociais, mas ele tinha também muita ansiedade e ele passava muito tempo fechado dentro do quarto e também jogando videogame e na internet um bom tempo. Ollie então saiu de casa naquela tarde de domingo e foi se encontrar com os seus amigos próximo de casa, num descampado. Ele vivia no bairro Evergreen, que era um bairro tranquilo. Até a família do Ollie dizia que era um bairro onde a criançada podia viver tranquila, andar nas ruas, que era muito seguro. Era um bairro tranquilo na Inglaterra. E o Ollie então foi para esse descampado que tinha gramados, árvores. Era um lugar que geralmente recebia muitas famílias para brincar com o cachorro, fazer piquenique. E agora tinha virado palco de uma tragédia. O Ollie então foi atraído por essa garota, a ex-namorada dele, e lá estavam 2 amigos dela esperando o Ollie chegar. Ele foi então esfaqueado e tentou ainda lutar, segundo informações ele tentou lutar com os meninos, e aí teria sido esfaqueado por causa disso, um deles tinha dito. O Ollie ainda tentou lutar pela vida, ele fez o caminho de volta para casa para pedir ajuda para os pais, mas no meio do caminho ele foi encontrado por algumas pessoas e acabaram chamando a emergência para ajudar o Ollie. Enquanto isso, um amigo dele também chegou ali onde o Ollie estava. Nesse momento o Ollie já estava caído no chão e quando percebeu que era ele foi correndo avisar a família dele. Então os pais comentam que eles escutaram a batida na porta e foi a irmã mais velha do Ollie que atendeu a porta e depois logo foi o pai dela junto e eles saíram para ir encontrar o Ollie, para ir onde ele estava. E a mãe dele disse que só ouviu isso, né? E aí depois ela foi também atrás. Ainda de acordo com os pais de Ollie, numa entrevista que eles deram, a mãe diz que quando chegou no local o pai já estava caído, debruçado em cima do filho e gritando muito. E ela disse que quando ela foi chegando ela viu que o Ollie estava numa posição estranha, deitado no chão, ela já começou a se desesperar. Segundo ela mesma disse, isso é o maior pesadelo dos pais, né? De qualquer pai e mãe, é presenciar a morte de um filho. E apesar de a emergência ter sido chamada, eles chegaram no local, tentaram reanimar e salvar a vida do Ollie, mas ele acabou não resistindo, ele acabou morrendo no local. Os pais do Ollie até agradeceram, né? Publicaram notas agradecendo as pessoas que tentaram ajudar o Ollie naquele momento, né? No gramado ali onde ele estava e também depois os médicos quando chegaram para tentar salvar a vida do Ollie. Mas devido aos ferimentos, o Ollie infelizmente acabou não resistindo. Como eu disse, o dia seguinte era de volta às aulas e os amigos do Ollie, da escola dele, fizeram homenagens a ele, inclusive colocaram flores ali na frente da escola
para homenagear o Ollie. Eles até fizeram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para ajudar nas despesas da família com o funeral do Ollie. Eles queriam arrecadar 21 mil mais ou menos e acabaram arrecadando 22 mil, e eles acabaram fazendo uma doação com o restante aí para uma instituição de caridade. O pior de tudo de se pensar nesse crime é que ele foi cometido por crianças, adolescentes de 13 e 14 anos. Mas quem são esses adolescentes e por que eles cometeram esse crime de uma forma tão cruel? Então a gente começa com Skylar, de 13 anos, que atraiu o Ollie para a morte. Ela era a ex-namorada de Ollie e foi ele que terminou com ela depois de descobrir que ela tinha enviado fotos nuas para uma outra pessoa. Ollie teria ficado muito triste, chateado, irritado e terminou o namoro com ela, só que ela não gostou. Ela não aceitou o fim do relacionamento e quis se vingar de Ollie. Ela então postou no Snapchat um anúncio, vamos dizer assim. Ela contou o que tinha acontecido, que o namorado dela tinha ficado irritado porque ela enviou fotos nuas para uma outra pessoa e ela queria alguém que desse uma lição no namorado dela e desse uma facada nele, nem que fosse na mão, nem que desse um tapa nela também, ou fizesse alguma coisa com ela junto com ele, e que ela levaria ele até o local para as pessoas que aceitassem, né, essa proposta que ela fez e fossem lá executar esse pedido dela, que ela queria que não matasse, que apenas desse um susto nele, que ferisse ele. Ela tinha escrito até que não matasse, mas não foi o que aconteceu. Ela chegou a oferecer 154 euros para que alguém desse essa lição no Ollie. Ela disse que estava até muito empolgada, aguardando esse momento ansiosamente. Ela chegou a dizer isso em mensagens. Esses dois meninos de 13 e 14 anos que aceitaram a proposta da Skylar não conheciam ela pessoalmente. Ela conheceu no dia do crime. Uma coisa curiosa, se é que a gente pode dizer assim, é que depois do crime, é que a Skylar, ela tinha 25 mil seguidores no TikTok, e isso ela postava direto, ela era até conhecida nas redes sociais. Inclusive ela não aparentava uma menina de 13 anos, principalmente pelo jeito dela se comportar e se vestir nas redes sociais. O mais inacreditável é que depois que foi divulgado que ela estava envolvida nesse crime, ela ganhou vários perfis e páginas como se fossem uma homenagem a ela e alguns seguidores também. Então, hoje em dia não dá para entender o que acontece nesse mundo, né, da internet, das redes sociais. Um criminoso virando uma espécie de celebridade a ser seguida, né? Qual é o exemplo que ela está dando? Uma pessoa que comete crime fica famosa por causa do crime que ela cometeu e ter seguidores e ter perfis e páginas criadas em homenagem a ela. O que está acontecendo, né, nessas redes sociais? Fica realmente difícil compreender o que se passa na cabeça dessas pessoas para criar perfis em homenagem a uma pessoa que cometeu um crime. E até nesse anúncio que ela fez, recrutando alguém, né, fazendo uma oferta para alguém dar uma lição no namorado dela, ela disse: eu preciso para essa semana. Tamanha era a urgência dela em se vingar do Ollie. Esse anúncio que ela fez, essa publicação junto com vídeos, conversas, áudios, foi descoberto, né, durante as investigações da polícia, que inclusive encontrou vídeos aí das crianças, né, manuseando com grande habilidade até canivetes e facas, além de fotos e vídeos perturbadores aí que a polícia encontrou, e deixou a polícia realmente chocada com o tipo de conteúdo que os adolescentes e as crianças estão tendo acesso. Depois da divulgação do crime e da Skylar envolvida nesse crime, várias pessoas revoltadas começaram a divulgar várias fotos e vídeos dela, junto com o número do telefone e o endereço dela. Tamanha era a revolta da população e também a gente compreende, né? E além da Skylar, existem esses dois adolescentes que cometeram o crime. Na realidade eles não tiveram o nome divulgado, mas um deles tem nas suas publicações sempre vestindo preto, sempre empunhando armas. Inclusive ele tem uma arma que é proibida e ele tá lá empunhando essa arma, tá na rua, tá em vários locais, dentro de casa também, mas
sempre com esse tipo de comportamento. E o uso desse facão é ilegal e proibido no Reino Unido. E como que uma criança utiliza um facão desse, com quem ela conseguiu, e como é que ela publica nas redes sociais a foto com esse facão em especial e não acontece nada? A polícia acredita que esses garotos que cometeram o crime tenham sido influenciados muito também, além das publicações que eles veem, o conteúdo que eles consomem na internet, eles tenham sido influenciados também pelas letras das músicas de bandas e grupos que pregam violência. Como uma forma de normalizar isso, esses grupos e bandas, eles pregam a violência como um símbolo de status, as armas, drogas, e essas crianças e adolescentes acabam sendo influenciados por isso, acabam normalizando. Esse crime chocou o Reino Unido e choca também qualquer um, principalmente por serem adolescentes. Foi criada uma petição para impedir o uso de armas de qualquer tipo por pessoas com menos de 21 anos. As autoridades estão realmente muito preocupadas porque esse tipo de crime cometido por crianças e adolescentes tem aumentado muito nos últimos anos. E as autoridades acreditam que muito disso se deve à influência de músicas com esse tipo de conteúdo de violência e drogas, e também por causa do conteúdo que essas crianças e adolescentes consomem nas mídias sociais. Eles dizem que a internet tem um poder muito grande de influência e que esse crime do Oli trouxe à tona o mundo perturbador e paralelo das redes sociais, do que acontece e que os pais não estão vendo. As buscas pela localização do celular do Oli ajudaram a polícia a descobrir os passos dele e também a chegar aos culpados. 90% das provas desse crime foram tiradas dos aparelhos celulares, das investigações nos aparelhos celulares dos 3 criminosos, o que foi suficiente então para a condenação deles, o que fez a polícia se surpreender também pela quantidade de provas que ela conseguiu só através dos celulares. Mas o mais surpreendente para a polícia foi descobrir que esses jovens tinham uma vida paralela à vida real, que era completamente diferente do que eles eram na vida real. Eles publicavam regularmente fotos e vídeos de muita violência, violência grave, só que eles publicavam abertamente, como se fosse uma coisa normal. Uma outra causa aí para esse crime teriam dito que seria porque eles tinham uma comunidade no Snapchat, o Oli com esses outros amigos, onde eles praticavam bullying com outras crianças, e que o Oli teria alertado um irmão mais velho de um desses garotos que estava sofrendo bullying e que os meninos do grupo não gostaram e aí queriam se vingar do Oli. Essa foi uma outra história que se chegou, mas a principal é da Skylar querendo se vingar pelo término do relacionamento da parte do Oli. Os 2 garotos de 13 e 14 anos foram condenados por homicídio e ela, a Skylar, de 13 anos, foi acusada de homicídio involuntário. Os meninos foram condenados a 12 e 13 anos e ela a 3 anos. A polícia disse que esse crime era só a ponta do iceberg da violência promovida nas redes sociais e que crianças e adolescentes são constantemente expostas a conteúdos perturbadores, o que gera uma discussão sobre como as redes sociais moldam e promovem comportamentos violentos nessas crianças e adolescentes, inclusive sem verificação de idade, para acessar certo tipo de conteúdo, e que os jovens costumam se deparar com cyberbullying diariamente. E as autoridades querem uma revisão urgente na legislação para erradicar todo tipo de conteúdo que ameace, que encoraje, então que gere violência e que fique longe de crianças e adolescentes. E a lei de segurança está sendo considerada pelo parlamento britânico a fim de manter as crianças e jovens seguros desse tipo de conteúdo violento das redes sociais. Caso muito triste o de hoje, principalmente quando envolvem crianças e adolescentes. Conta pra mim se você conhecia o caso do Oli. Vocês acreditam também no poder de influência das redes sociais? Comenta aqui embaixo, curte e compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.